Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, quartou, 14 de maio de 2025. Vamos falar hoje sobre Carlo Ancelotti, falar um pouco do jogo do Flamengo, jogo da vida do Flamengo, hein? Contra a LDU pela Libertadores, falar também um pouco do jogo do Corinthians, pela Sul-Americana, expectativas, possível escalação. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco sobre essa contratação do Carlo Ancelotti, que de ontem para cá tem saído aí umas notícias de que ele estava um pouco displicente aí no Real Madrid, de que ele não estava concentrado como nas outras temporadas. Será que ele não estava realmente concentrado como nas outras temporadas? Será que é porque o outro velho também não quis dar as condições necessárias para que o Carlo Ancelotti fizesse um bom trabalho, fizesse o trabalho que já vinha fazendo há muitos anos no Real Madrid, sendo um treinador vencedor, ganhando praticamente tudo ali que disputou? Então é um pouco complicado aí essa situação. Teve também repercussão aí de treinadores, ex-atletas, todo mundo falando bem, exceto o Thomas Müller, que acabou meio que falando que na temporada em que o Carlo Ancelotti treinou o Bayern, praticamente ele falou que acabaram os treinamentos de verdade, acabaram os treinamentos sérios. Eles só tinham treinamentos sérios quando estavam sendo treinados pelo Guardiola. Mas enfim, tudo é questão de um ponto de vista. O Carlo Ancelotti conseguiu vencer pelas 5 principais ligas, então isso aí já é um ótimo cartão de visitas, isso é fato. Já vai ter convocação daqui para o final do mês, para os próximos 2 jogos das eliminatórias. Provavelmente dia 26, 27 ele já deve estar aqui no Brasil. E, obviamente, o torcedor da seleção brasileira e até o torcedor do futebol mundial vai estar acompanhando de perto esses 2 jogos para saber tanto como vai ser o desempenho da seleção brasileira sob o comando dele, como também o desempenho dele próprio na questão das mexidas, como vai ser o novo arranjo tático da seleção brasileira sob o comando dele, se a seleção brasileira vai ter um jogo um pouco mais objetivo, como vai se comportar a seleção brasileira ali já sob o comando do Ancelotti. Falando um pouco agora da Libertadores, ontem o resultado que não poderia acontecer para o Flamengo aconteceu. O Central de Córdoba ganhou o jogo contra o Deportivo Táchira e acabou indo para 11 pontos, deixando o Flamengo aí praticamente numa situação muito delicada agora no jogo contra a LDU. O Flamengo precisa ganhar de qualquer jeito, porque se não ganhar esse jogo, corre sérios riscos de ser eliminado nessa rodada, caso perca, ou até mesmo na última rodada, caso empate, porque vai disputar ali o último jogo e a gente sabe como é que funciona aí os arranjos da Libertadores aí para a reta final, apesar de que muita coisa pode acontecer caso o Flamengo ganhe esse jogo agora contra a LDU. Flamengo, de qualquer forma, o Flamengo precisa ganhar, isso é fato. Só a vitória interessa o Flamengo. O empate já deixa o Flamengo ali numa situação muito delicada, apesar de que o Flamengo vai pegar na última rodada o Deportivo Táchira, então, mas mesmo assim uma situação muito delicada. Então o Flamengo precisa ganhar esse jogo para poder ali se manter vivo na Libertadores e ter um mínimo de chance ainda de classificação aí para a próxima fase. Já o Corinthians vai jogar o jogo também da vida pela Sul-Americana, mas o Dorival deu a entender que vai colocar um time misto. E aí é um problema, porque isso mostra que o Corinthians não está levando tão a sério assim a Copa Sul-Americana. Acho que o Corinthians deveria levar um pouco mais a sério, deveria entrar com o time principal, o que tinha de melhor em campo, para poder pelo menos ali para a última rodada e tentar uma classificação. Acho que o Corinthians deveria fazer isso. Mas, pelo que o Dorival deixou a entender, ele vai colocar um time misto, inclusive vai colocar o questionado Léo Maná. Isso é uma das expectativas, não tem nada confirmado ainda. Possa ser que o Mateuzinho entre, mas a tendência é que ele entre com o Léo Maná.
E aí é que mora uma grande questão, porque o Corinthians vai jogar esses 2 próximos jogos fora de casa e precisa da vitória nos 2 jogos para poder ali ainda brigar na última rodada, tudo, para tentar a classificação heróica. Memphis sentiu um desconforto no treino, provavelmente vai ser poupado por conta disso, até porque o Corinthians também não está muito bem no Brasileirão, não está também numa situação muito delicada, mas já está ali ligando o sinal de alerta. Dorival já pediu alguns reforços à diretoria e aguardamos que a diretoria pelo menos cumpra dessa vez o que os treinadores estão pedindo. Isso é fato. Porém, o ambiente político do Corinthians não está lá muito bom. Existe a possibilidade de impeachment, e agora é uma possibilidade real de impeachment do presidente Augusto Melo. Isso tudo por conta do balanço patrimonial aí mostrado agora no mês de maio, em que mostrou um aumento do passivo do clube em quase 1 bilhão. É óbvio que precisa ser feita uma análise um pouco mais detalhada para saber o que foi que aumentou, quais foram as obrigações que aumentaram, e também se essas obrigações que aumentaram foram despesas imediatas ou despesas de longo prazo. Mas infelizmente o Augusto acabou dando munição para os opositores. E aí agora, para conseguir segurar o barco vai ser muito difícil, já que a própria Gaviões da Fiel, que era ainda ali um pilar que segurava a gestão do Augusto, já disse que não vai ser contrário à reunião do impeachment, inclusive também não vai ser contrário caso seja aprovado o impeachment do presidente Augusto Melo. Então o ambiente político do Corinthians está muito conturbado. Já fiz outros vídeos aqui falando, até inclusive defendendo a gestão do Augusto Melo, porém nesse quesito não tem nem como defender mais. E quais motivos não tem mais como defender? Todos os diretores do clube em que Augusto Melo foi lá e colocou diretor de marketing, diretor institucional, todo mundo pediu para sair. E não é normal em uma empresa um diretor pedir para sair da forma que estão pedindo. Então percebe-se que tem alguma coisa errada aí com essa gestão. Mas caso Augusto saia, quem vai assumir obviamente é o vice-presidente, que também é um cara que é um corintiano realmente ali, um corintiano nato, tudo. Só que existe também aquele bom e velho risco de na próxima eleição a renovação e transparência vir forte. E aí é onde o bicho pega. Porque se a renovação e transparência vier forte, fica muito mais difícil o Corinthians conseguir ali se ajustar. Motivo: o Corinthians está nessa situação graças à renovação e transparência. Não é porque a renovação e transparência está fazendo esse trabalho aí de investigação para poder apurar essas irregularidades do Augusto Melo que a renovação e transparência é uma coisa boa. Nunca foi, nunca será. Até porque o Corinthians só chegou nessa situação, como eu já falei agora há pouco, graças à renovação e transparência. Essa chapa daí que na eleição passada ia tentar colocar um aliado do ex-presidente do Ilho, e em parte ainda bem que também não colocou, porque senão talvez a situação fosse muito pior. Mas infelizmente o Augusto Melo falou demais, fez de menos, conseguiu fazer ali algumas coisas boas, esse é fato, conseguiu ali aumentar um pouco, valorizar um pouco mais a imagem do Corinthians, conseguiu trazer bons patrocínios. Só que o que pegou também foi aquele caso Vaidebet, que até hoje está muito mal explicado. Muita coisa ali que o Augusto Melo acabou falando demais e fazendo de menos, escondendo algumas coisas, demitindo certos diretores. E aí, enfim, tá uma situação muito insustentável. A pergunta que fica no ar é: quem será que vai realmente ali ajustar toda essa questão aí do Corinthians para deixar tudo ali em dias e tudo ali certinho? Espero que, caso se concretize o impeachment do Augusto Melo, que o presidente que assumir, que sentar nessa cadeira,
leve o clube bastante a sério e que consiga ali ajustar conta por conta para poder fazer com que o Corinthians volte a ser uma grande potência. Tem também a questão aí da rescisão contratual com a Nike, que o Corinthians vai entrar na briga para tentar pegar esse patrocínio da Adidas, até porque a Adidas está oferecendo um patrocínio muito maior do que a Nike e também uma situação muito melhor do que a Nike vem oferecendo. Lembrando que esse contrato com a Nike foi assinado na gestão ainda do Roberto de Andrade, então tem muitas cláusulas ali de renovação automática caso o Corinthians acabe cochilando, e infelizmente essa gestão do Augusto Melo acaba fazendo muito isso, deixa as coisas muito para cima da hora, o que acaba complicando também ali na própria defesa do presidente atual do Corinthians. É aí onde se destacam outros presidentes dos clubes rivais, porque não precisaram de tanta mídia, ou não precisaram falar demais, eles só trabalharam e conseguiram aí elevar os seus clubes a outro patamar. Porque o Corinthians não consegue fazer isso, porque infelizmente essa gestão atual, que quando assumiu, acabou assumindo, dando esperanças e expectativas ao corintiano, mas na prática acabou sendo tão desastrosa quanto as anteriores, em questão de caricatura, em questão também de aparecer demais na mídia e fazer de menos. Em termos de patrocínio e valorização, ok. Agora, em termos de transparência, infelizmente, deixou muito a desejar. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu!